quis, com o trabalho do Yaguarapiti Entre Tempos, trazer uma luz sobre a questão indígena no Brasil. Foi feito com o povo Yaguarapiti do Alto Xingu, mas poderia ter sido outro povo. A ideia era a mesma, era de tentar valorizar, reconhecer a riqueza de um povo e sua sabedoria também a usar de uma maneira muito sustentável seu ambiente. Então, através da fotografia, eu quis aproximar o mundo dos indígenas com o mundo não indígena. Uma das coisas que fez dessa exposição uma coisa excepcional é que trouxemos 50 pessoas da aldeia para poder realmente tomar conta da exposição e de seus protagonistas, de poder contar suas histórias, compartilhar suas histórias com os visitantes. O fato do público ter acesso a essas imagens, essas informações e ter um contato direto com as pessoas, isso aí fez dessa exposição uma exposição muito humana, muito emocionante, muito verdadeira. Eu acredito que o conhecimento traz respeito e empatia. E a maioria das pessoas que passaram lá, acho que saíram da exposição transformados. Ce que j'ai vu, c'est vraiment, ça dépasse mes attentes. Même s'il y avait plusieurs collègues qui étaient présents à l'ouverture et qui sont revenus même par après, m'ont confirmé que c'est vraiment quelque chose à faire. Et donc, je suis particulièrement heureux de ne pas avoir raté cette occasion. Les photos sont absolument merveilleuses, absolument merveilleuses. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Mais la photo, ce n'est que la photo. C'est une image d'une réalité qui est encore bien plus importante. On connaît la problématique, on est informé tous les jours sur la problématique. On est des diplomates à cette fin. C'est une des choses qui nous intéresse parce qu'il s'agit des droits de l'homme, il s'agit d'une culture, il s'agit aussi de préserver un héritage essentiel de l'humanité. Essentiel de l'humanité, sous tout point de vue, Mais je dois avouer, l'impression que ça donne, c'est encore plus impressionnant que ce que j'aurais pu penser. On est parfois déçu. On vous conseille d'aller voir quelque chose, ça peut être vraiment les monuments les plus connus dans le monde entier, et quand vous êtes là, vous dites, oh oui, à la limite. Mais cette fois-ci, je dois dire, je suis profondément impressionné. Donc, toutes mes félicitations à ceux qui ont pris l'initiative, toutes mes félicitations au photographe qui a fait un travail absolument remarquable. Mais ça, vous le savez, vous n'avez pas besoin de mes commentaires pour le savoir. Mais j'insiste, je le répète, et j'espère qu'effectivement ceci va servir à quelque chose, c'est-à-dire de motiver les gens et de responsabiliser les gens pour savoir à quel point ceci mérite être conservé. Merci beaucoup. Eu fico muito, assim, sabe,
honrado, sabe, de estar aqui, contar um pouco da história do nosso povo, né? Como é que a gente vive lá no dia a dia, sabe? As pessoas falam que as pessoas que não conhecem a nossa cultura, né? Eles pensam que a gente tá assim, sabe? A gente tá lá na aldeia, né? Assim, sem fazer nada, mas na verdade a gente tem atividade, sabe? No dia a dia, então isso é muito importante para mostrar para as pessoas que não conhecem, sabe? Contar um pouco a realidade, sabe? Da nossa cultura. Então isso achei muito bom, sabe? Essa exposição está acontecendo aqui, para mim é um sonho ainda, eu estou sonhando com isso aí, né? Eu acho que pela primeira vez o índio está fazendo a exposição, né? Eu nunca vi outros etnias fazendo a exposição de fotos. Então é pela primeira vez que é o Alapiti, graças a você, né? Então eu acho que com essa exposição muito da índio vai apoiar, fortalecer a cultura. Vocês e nós, juntamente que a gente construi esse trabalho, então por isso, Lívia, eu fico muito feliz, tá? Porque o único que eu tô vendo, né, que o trabalho de vocês é muito transparente. Eu sempre falo para vocês, né? Vocês estão com parabéns, né? Prazer ter esse tempo juntos. Então isso, o trabalho foi excelente. Não esperava esse resultado do trabalho da exposição.